Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O Pampa Debates, a extrema-direita, à minha esquerda. Luiz Pereira Lima de Genaro, Barão de Borges. O que é, Luiz? Eu não sei qual é o problema. Estás me elogiando. O Trump não convidou vocês ainda para uma Secretaria de Estado? Não, somos pobres, como é que ele vai... Tem que ser milionário. Extrema-direita vocês são, mas não são bilionários, né? É só bilionários. Para chegar lá tem que passar por aquele muro que ele vai fazer no México. Nós não passamos, né, Luiz? Não, mas se quiser passar... Tu pode ir para Portugal pela TAP e a TAP te transporta só com o passaporte da União Europeia, do brasileiro. Ou então tu pode ir pela Azul, que é a mesma empresa hoje. Vocês viram a condescendência da Angela Merkel, que resultou? A condescendência. Eu quero o doutor Francisco José Meche, nosso desembargador, para apresentar e todos entram no debate. O empresário Rodrigo Canelas, hoje o magnata do turismo do Rio Grande do Sul. Magnata é por conta dele. A nossa diretora da TAP, Maria João Raul, esta senhora portuguesa que adora Roberto Carlos. Nem tanto. Vou fazer queixa por fora. Faça isso. Vou fazer, pode, olha. Mas o desembargador pode falar. Sobre o que? Olha, da alegria grande estar de volta ao Pampa Debates, com essa mesa seleta, e já querendo fazer um suave contraponto ao Pereira Lima, que a postura da Alemanha em relação a isso, primeiro, é uma postura solidária, postura aberta. Segundo, uma postura de quem está, os migrantes estão colocados na Alemanha. Os migrantes não são pessoas que estão atuando na rua aí, tipo vendedor enfim, tipo camelôs. Não. Eles estão colocados. Então a postura, me parece que essa postura aberta e solidária, ela deve ser prestigiada, mesmo que haja, e agora me parece que não é essa pessoa que localizaram, não é, não. Paquistanês parece que não é. O chefe de polícia de Berlim hoje já disse que não, tanto se foi libertado o cidadão aquele que está no caminhão, porque não há evidência de que ele tivesse participado. A diferença que se tem, eu concordo em termos com o Luiz, e não poderia ser diferente, já que nós fomos situados na extrema-direita. Eu concordo em termos com o Luiz porque realmente nós temos atos de terrorismo, mas a grande maioria dessas pessoas que vêm lá são refugiados, sofridos, sofredores, e que me parece que não tem nada a ver com atos de terrorismo. São meia dúzia. Como aconteceu, por exemplo, ontem... É impressionante, né, o Luizinho fazer uma afirmativa dessa. O maior atentado terrorista do mundo foi aonde? Você pode me dizer onde é que foi? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Quando? 11 de setembro de 2001. Exatamente. Quem era o presidente americano? Era o Bush. George W. Bush. Exatamente. Interessante isso. Mas por quê? Mas quem fez o atestado não foi ele? Era um extrema-direita no poder? Não, mas quem fez o atestado, ele sofreu o atentado. Sim, mas deve ter sido a Angela Merkel a culpada. Não é a Angela Merkel a culpada. Quem foi o Obama, que não tinha assumido ainda, que deixou entrar os terroristas? Não tem nada que ver. Quem foi que deixou entrar? Não faça demagogia aqui, Paulo. Mas eu faço demagogia, qual é o problema? Eu estou fazendo demagogia. Essa atitude... Tu mereces demagogia. Não, essa atitude dos terroristas são atitudes que têm um componente religioso e de raiva. São atitudes, não é prangalha, não é roubo. São atitudes absolutamente irracionais. Uma pessoa que entra numa escola e mata 20 meninos ou meninas... Não estou falando do ataque às Torres Gêmeas. Isso é um psicótico. Que obriga alguém a ataque às Torres Gêmeas. O ataque à Torre Gêmea, quer dizer, é um suicídio que esses indivíduos cometeram, se autoimolaram. Isso é o documento da doença mental. Não é documento da doença mental? Qual é a diferença do atentado da Alemanha? Não. É o número de vítimas?
Não é um número de vítimas. Crianças não é número de mercado. Claro, isso é uma coisa horrorosa. A segunda, então, a gente devia ter criança também circulando. Não estou culpando a Angela Merkel, é um problema. Se a Angela Merkel é o culpado, não é o Bush. Não, eu estou culpando a atitude da Angela Merkel no sentido de que ela abrir as fronteiras da Alemanha para uma massa aguda de pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão, então de pior pessoas ainda. em 2015. Bom, e será que a Alemanha terá condição de trabalho, de emprego para todo esse pessoal que está saindo? Elas estão colocadas. Não estão colocadas. Tanto que tem milhares de pessoas na praça colocadas ali. Tem. Não, todas colocadas não. Vai ser um problema isso. Isso é um problema. É um problema isso vai sério. criar problema da Previdência, vai tirar dinheiro dos próprios alemães. Claro. Claro. Se o bolo do dinheiro é este, Essa é a grande preocupação. vai tirar uma fatia dos alemães, vai tirar. E tem algumas curiosidades, eles não vão para países de menos recurso financeiro. Sim, vão para o melhor. Vão para o melhor. Mas é um pouco, Agora, Luiz. por que estão fugindo de lá? Para aí, Luiz. Mas por que estão fugindo de lá? Um país em guerra, destruído. Como Pega a situação como fugiram da Primeira Guerra Mundial, alemães que vieram para o Brasil, Isto. italianos que vieram, franceses que japoneses, vieram, chineses, da Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Isso. Aí, Então tem que. Então, por que fugiram de lá? Meus Então, que antepassados. Por que fugiram Esse de é o lá? terceiro flanco migratório da humanidade. Paulo o mais Sérgio, então o importante. mundo tem que Primeira, trabalhar Segunda no Guerra e país de agora. origem para fazer Que pena de que o Brasil maneira deixou essa gente entrar. compulsória O Brasil a paz. errou. É a mesma coisa, o Brasil tem este número em 4 anos. Sim, Aqui, claro. É, exato. Colômbia, Venezuela, Sim. tem esse número aproximado em 4 anos. Agora eu Esse acho, 1 milhão, eu acho que todo não o pode Brasil em 4 generalizar. anos. Esse pessoal que vem de lá é uma questão até humanitária. Haiti. Imagina, olha, a gente vê aquelas crianças. coisa horrorosa Órfãos, aquilo. senhor, é um horror aquilo. Então, o mundo tem que abrir os olhos para isso, tem que abrigar essa gente. Agora, tem que ir na origem, lá para cessar. não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Tu tá tratando a metástase, não tá tomando o tumor original. Então tu fica trabalhando na metástase. Não. O tumor Mas, original tá Luiz, aqui. Mas na realidade... uma coisa não explica, não justifica a outra, Luiz. Não, concordo contigo, Gera. Só que nós, quem sou eu, nós, a ONU, seja o que for, tem que ir para A ONU não existe. e dizer assim, vem cá, o que está vendo aqui? O Araçá, tu és um Como canalha. se fosse simples. Tu é um canalha. Mas olha só, Luiz, na Quem é realidade, a Europa... o Assad. Bashar al-Assad. Na realidade, a Europa está colhendo o que ela plantou um pouquinho historicamente na Segunda Guerra, porque tudo isso deriva daquela divisão que foi feita e que não se respeitaram questões tribais, criaram-se países, a revelia da condição étnica, da formação étnica e religiosa. Exatamente. E tudo isso é consequência disso. Então, a Europa também não está tão vítima assim, porque ela, junto com os Estados Unidos, criou essa situação. Incentivaram a Primavera Árabe. Incentivaram a Primavera Árabe. Os grandes mentores disso foram os maiores Derrubaram do poder ditadores que, pelo simples fato de ser ditadores, já não merecem complacência. Mas derrubaram ditadores para algo muito pior que os ditadores. Sim, porque Muito piores. O Saddam Hussein, por exemplo, serviu para os Estados Unidos enquanto enfrentou o Irã. Isso. E acabou com o Irã. Um país desse tamanho. E ele continha, de certa medida, Claro que os continha. Com terroristas. certeza. O Pulso de Gaddafi, ferro. na Líbia, a mesma coisa. Mas o Gaddafi não tanto. Não, mas não tanto, mas o o Gaddafi mantinha ordem no seu país. Sim, tudo bem. Mantinha a força monarquia. Isso aí foi um dos maiores estadistas do mundo, se não o maior. Os grandes responsáveis por essa divisão que dividiu sem se dar conta da etnia, sem se dar conta da religiosidade, foi o Churchill. Depois da Segunda Guerra. Mas aí o que prevaleceu ali? Prevaleceram os interesses exclusivamente econômicos. Questão do petróleo, né? Então ali ele fez uma divisão absolutamente irreal. Ela ela se manteve administrada por pulsos de ferro. Pelas a partir ditaduras. do momento em que não há o pulso de ferro, Exatamente. essa situação não consegue ser contida. lamentável dizer isso. Editou aquele livro, Os Confederados do Brasil. O Dom Pedro teve a sacada de pegar os degradados dos Estados Unidos, Os confederados que perderam a guerra e vieram para o Brasil como refugiados. E se instalaram, a cidade americana foi fundada por eles, Paulínia foi fundada por eles,
Mas imagina se não abrigar, o único lugar no mundo que tremula a bandeira confederada é no cemitério em Americana, o cemitério confederado americano. É o único lugar. Os Estados Unidos não pode mais tremular. Então imagina se não tivesse recebido esta qualidade de gente. Eu confesso que eu acho que a postura, tem críticas, isso é comum, mas eu acho que a postura aberta, solidária da chanceler Angela Merkel é admirável. Mas veja bem, isso o Brasil fez na última metade do século XIX com a imigração italiana, quando vieram centenas de milhares de italianos, porque fugindo não era da guerra, mas era da fome e da falta na Itália. De perspectiva. Era uma coisa brutal. E os alemães já tinham feito isso sem ser uma etnia alemã. Inclusive os meus antepassados também, uma parte deles, saíram da Suíça por causa dessa grande Sabe que tem pouca gente que visita a história, e tem o nosso amigo Paulo Sérgio Scarparo, que escreveu uma obra sobre a imigração italiana, a saga, inclusive, da família dele. E ele foca com muita propriedade e oportunidade a questão italiana na época da imigração. Era um feudalismo brutal, era uma coisa, os caras comiam. Olha aqui, ó, sabe o que? Eu me lembrei do Grenal, aquele de 5-1, é o placar aqui do 5-0. Foi 5-0, 4-1. Maior resultado. Aquele, o Vitório Pífero conseguiu levar 9 do Grêmio em 2 jogos. Mas então tá, esse aqui foi, o placar foi menos elástico, 5-1. Contra o doutor Luiz Pera Lima. Fora. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, meus amigos engenheiros. Você sabia que o plano de saúde Senge Unimed garante o bem-estar de mais de 10 mil pessoas, entre profissionais, cônjuges, filhos e ascendentes? É isto mesmo. Tudo porque a qualidade da cobertura, os valores diferenciados, as mensalidades e o atendimento personalizado da equipe do Senge tornam o plano de saúde do seu sindicato a melhor opção para os associados de todas as idades, incluindo seus dependentes. Outra novidade é que os colegas de Caxias do Sul e da região já contam com o exclusivo plano de saúde Senge Unimed Nordeste, que estende vantagens e a qualidade dos serviços para os associados em 18 municípios da região serrana. Informe-se também sobre as possibilidades acessíveis aos sócios da categoria Afinidade ou mesmo conveniados. Peça uma simulação hoje mesmo e descubra por que o Sindicato dos Engenheiros tem como lema: nosso maior projeto é você. Doutor Luiz Pera Lima, perdestes. Boa tarde, Paulo Sérgio Bancada. Gostaria de saber o que os ilustres pensam sobre a caixa preta dos incentivos fiscais e por que a inoperante atuação do Tribunal de Contas do Estado e do Judiciário, que não se manifestam a favor do povo gaúcho. Estamos mal servidos. Vamos continuar com esta caixa preta dos incentivos fiscais. Eduardo. Eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, o judiciário ele se manifesta nos processos. Quando provocado. Quando provocado. Ele não vai fazer uma manifestação sobre esse tema. Este é um tema, vejam bem, imunidade, já constitucional, isenção por lei, redução de base de cálculo, redução de alíquota. Essas questões todas fazem parte de um estudo completo, de uma ideologia, né? Ou se concede, se precisa conceder, às vezes para obter o investimento que nos traz resultados, né? Eu, há uns anos atrás, estive no Hotel Plaza em Lauro Alves, um município entre Salvador e Camaçari. E lá vi que o pessoal tirava onde tem uma estátua do Olívio, né? Tiravam umas garrafas para lá, tiravam umas garrafas, assim, parecia um xarope. Eu digo assim, mas quem são essas pessoas? São os grandes investimentos, os grandes investidores indianos que vêm aqui investir no polo de Camaçari. Então, eu digo que assim se resolve os grandes investimentos.
Lá, nós temos aqui, nós conhecemos a GM, a importância da GM, inclusive agora o socorro da GM ao nosso Estado. Eu entendi, E o lá- nível índio missioneiro, tio. Pois é, Por isso que ele levou para Camaçari, brother. Foi a vocação do embargador Genaro. Agora, o Diz que que tem uma me placa parece, dele lá. vejam bem, então esses incentivos, isso tem todas as informações, às vezes as informações não são completas. Tá? Isso foi, eu não tratei deste assunto. Agora, sei que ele é importante no cenário nacional para definir um investimento. Mas veja bem, Isso eu sei. essa questão dos incentivos, ela é uma sistemática mundial. Não é uma coisa gaúcha ou brasileira. Em toda uma fábrica para se estabelecer nos Estados Unidos também recebe incentivo. Vai se estabelecer lá em Portugal, Agora à existe beira em do Tejo. Portugal, não existe em Portugal essa captação de investimentos exatamente. estrangeiros com isenção de incentivos, 10 com incentivos. anos. Isso Agora, tudo essa tá questão Aliás, da o isenção. Sócrates e o Lula fizeram uma boa parceria. Essa questão da isenção é uma coisa complicada. Em Veja Angola bem. também. No Em Angola também, com a do Ebrecht. Ô, Paulo Sérgio, uma coisa é tu conceder incentivo para uma Não, isso é empresa que já outra está coisa. estabelecida. Agora, por exemplo, no caso da GM aqui, o que tinha antes da GM em Gravataí? Zero. Nada. Não. Né? Bom, Então, então... só um minutinho. Gravataí tinha 60 e poucos mil habitantes. Exatamente. Hoje, Gravataí tem mais de 300 mil habitantes. Quer dizer, então o que tinha? Quer dizer, Gravataí é antes e depois da GM. Agora, 96. enquanto não tinha GM, 20 anos. não tinha tributo. Agora, no momento que tu dá incentivo, essa empresa se estabelece lá, ela tem isenção, tem isenções, tem benefícios fiscais, mas Ela gera em que renda. pese isso, ela gera tributo de modo indireto, através do salário dos caras que ela paga, que vão comprar. George vão W. Bush estava Município. certo, exatamente como o doutor Luiz Pereira Lima. Nem todo muçulmano é terrorista, mas todo terrorista é muçulmano. E ele completa, Rita Lee, Ellen Grace, Northfield, Gerald Thomas, são descendentes de confederados, está dizendo o juiz de Gravataí. Está vendo? Tá, mas vamos fazer um contraponto. E aqueles americanos que levam para dentro da sala de aula várias armas e matam os Uma colegas? doença mental é outra coisa. Mas é a mesma Tá bom, aí tem doença. justificativa. Mas é a mesma doença. Na verdade, é uma social. doença, acho que nós é uma estamos- doença social que está sendo confundida ultimamente com religião. Falam muito da religião muçulmana, somente o religioso que é terrorista. Não é bem assim. Eu acho que a coisa está ficando... São outros interesses, são outros Nós estamos interesses. muito reféns, estamos muito reféns desses terroristas pelo mundo todo. E por sorte nós E não estamos tem- um pouco distantes disso. Nós estamos muito perto de um outro tipo de terrorismo, que é a destruição do Estado, que querem destruir o nosso Estado. Isso é um Tem terrorismo. o Sartori? Não. Esse Não. grupo que não chega lá, faz assim. Ah, é eu um me mar assustei agora. Não, é o contrário. É um mar de funcionários públicos que não querem trabalhar, tanto que não querem trabalhar, que estão na frente da Assembleia. Imagina se fosse Muito funcionário. poucos. Se fosse Muito Não, pouco. cheio de Alguns gente nem lá. são servidores. Não. Aliás, esse é o grande hoje foi detalhe. denunciado Não pelo são comandante da servidores brigada lá. que os anarquistas que estavam lá não eram servidores. Bom, Eram oportunistas tanto que estavam que lá. hoje à tarde, os servidores que estavam lá estavam retirando pessoas, estavam atirando pedra na brigada exatamente. militar para exatamente restabelecer a ordem. E são da onde? São pessoas dos sindicatos. Isso não, com são certeza. pagos- É, Com certeza. São pagos por quem? Esse é o pessoal da mortadela. Ó. Seja o que for, seja o que for. Então, fazendo uma barbaridade, qual é a outra solução? Me apresente uma solução para que o Estado saia de onde está. Me apresente. Não se apresenta a solução. Nenhuma solução. É apresentada. Eu só vou dizer uma coisa que me parece importante. Eu hoje até estou aqui nesse horário, porque hoje iniciou o nosso recesso. O Poder Judiciário no Rio Grande do Sul, pelo 6º ano consecutivo, é considerado o melhor Tribunal de Justiça do país. Mas não é isso que eu estou falando. Só um minutinho, não, espera. Então eu vou fazer uma ressalva em relação aos servidores que eu conheço e que eu atesto que eles formam um organismo vivo que produz esse resultado. O nosso Estado, em muitas questões, é o 15º, é o 20º, é o 18º.
no Poder Judiciário, ele é o número 1 em 6 anos. Mas não é isso que está sendo comentado. Ninguém quer acabar com o Poder Judiciário. Você falou, não, por favor, você falou dos servidores. Não, é evidente. Quem está lá são os servidores da FEE, da Fundação Zoobotânica, de não sei o que, de não sei o que, dessas 6 fundações. Luiz Antônio, justificadamente, né, Luiz Antônio? Por quê? Esse pessoal dessas fundações, eu ontem, quando vinha ao centro, vinha ao tribunal, passei ali e vi o pessoal todo da Fundação de Economia e Estatística. Quer dizer, eu estou me colocando na posição deles. Então não tem solução. Não. Justificadamente, eles estão lutando para que a fundação não seja extinta. Mas por eu quê? compreendo isso. Não sei se tu não estaria na mesma situação. Compreender é outra coisa. Compreender. Olha, eu não tenho os números que estão sendo trabalhados pela Assembleia. Mas para um pouquinho. Tem os números. O indivíduo, imagina a seguinte situação. O indivíduo tem um tumor de estômago. Está com tumor de estômago. A única solução para ele continuar vivendo, imagine, é retirar o estômago. Não tem outra solução. Ninguém quer tirar o seu estômago. Então, o governador Sartori diz assim, olha, nós temos 6 fundações para terminar, que são as de menos importância do Estado do Rio Grande do Sul. Quais são? Esta. Entre nós, o que o Estado do Rio Grande do Sul tem que ver com jardim zoológico? O que o Estado do Rio Grande do Sul, e um monte de gente está lá, o que o Estado do Rio Grande do Sul tem que ver com o Zoobotânica não sei o quê? Fundação Zoobotânica. Mas que é isso? Eu quero saber qual é o horário. Eu não diria isso. Eu diria coisa pior ainda. Não, eu não diria isso porque eu não conheço o cenário da Fundação Zoobotânica. Agora, eu quero entender, atinar a pungência de quem está lá. Não, isso é outra coisa. Esse é o cenário. Quem está lá, evidente que não quer perder o seu emprego. Lógico. Mas isso é uma situação humana. A Unicred e isso é para ti, ó. A Unicred e a Eurobike estão juntas para oferecer uma condição especial para o Audi 0 km. Tá vendo? Tu que é sócio da Unicred. E eu também. Faturado direto da fábrica, com valor exclusivo para os cooperados Unicred. Você ainda tem até 60 meses para pagar, Luiz Pera Lima. E o teu usado é aceito como entrada. Converse com o gerente, faça uma simulação e aproveite o desconto de até 14% para cooperados Unicred. Unicred, mais valor para você. Boa noite, Paulo Sérgio. Um abraço ao meu ídolo, doutor Luiz Pera Lima, que diz o que eu queria dizer. Te declara gremista, Paulo Sérgio, de uma vez. Paulo Sérgio, vou lhe mostrar um troféu pesado. Hoje um troféu dizer bonito. Tenho bandeira esportiva. Qual é o time de Paulo Cachoeira? Sérgio, minha réplica, por favor. Sabemos que o judiciário somente se manifesta se for provocado. Insisto na inoperância, porque não mexem no Caixa 2. Isso deveria ser ação da Justiça e do Tribunal de Contas. Estão em berço esplêndido. O Tribunal de Contas é diferente. Paulo Sérgio. Vai fiscalizar as contas. Esse pode agir de ofício. Isso é diferente. Paulo Sérgio Ambev, a maior pagadora de impostos em Viamão, Eduardo Futuro. Bom, não estou dizendo isso, Eduardo. Ele está se referindo aonde? Que eu disse que foi concedido um incentivo fiscal para a Ambev, que era a Brahma, sair aqui da Cristóvão Colombo e ir para Viamão. Só que desempregou mais de 1.000 pessoas. Eu não estou falando eu vou dizer uma coisa. Emprego e renda. Eu sou natural de Estrela, minha querida Estrela. E lá nós temos, em razão dessas aquisições, uma empresa que tinha, uma época, eu tenho a impressão que mais de 800 empregados, hoje está lá, está com aqueles prédios grandes lá. Por quê? Porque houve aquisições, concentração em unidades fabris mais modernas, com mais tecnologia. Né? O caso de Montenegro também. Mas não pode dar incentivo fiscal para desempregar. Não pode. Mas não é, eu acho que não é desemprego. Não pode. Desempregou mais de 1.000 funcionários. Não pode, aí não pode. A Hyundai, agora não estou vendo nenhuma greve. A Hyundai, que fez em 2014, elevadores, está fechando aqui a unidade de São Leopoldo. São Leopoldo, está fechando. Isso é do negócio. Mas como? Vai estar fechando por quê? Porque quem foi que fez essa catástrofe no país, que desempregou, que tirou emprego e renda, que desaqueceu totalmente a economia brasileira, foram os políticos. É isso. Os políticos, era mesmo o partido? Esqueci.
PT, PMDB, Não. todos Quem os ganhou partidos. a eleição, Todos. Está aí o Odebrecht, quem ganhou a quem está envolvido. eleição foi o PT. E o PMDB. Não. Mas teve apoio, Mas quem era o Luiz, não presidente da faz assim. República? Mas A eu não- Dilma. Quem era o vice? Mas eu quero saber o seguinte, eu só quero fazer uma pergunta, não. Todos têm culpa em cartório. O petismo, todos votaram no Temer. Eu não votei no Temer. Quero deixar bem claro aqui para o telespectador que eu não votei no Temer. Tu votou no Aécio. Eu votei no Aécio, qual é o problema? Sim, o Aécio perdeu em Minas e no Rio. Por quê? Mas Ele mora no Rio e governou Minas dele Gerais. tu não podes falar porque ele não é presidente da República. Quem? Não posso falar, não é presidente da República, nunca foi presidente da República. Então nós não estou falando sabemos geral dos o que políticos. ia acontecer. Eu não estou falando Agora, PT nós ou naquilo, eu estou podemos falando geral falar dos políticos. da alfabetização no Brasil, que o povo brasileiro é responsável de ter colocado um semi-alfabetizado para comandá-los. E isto é imperdoável. Olá, Paulo Sérgio Bancada. Com a migração da classe média para a classe média alta, como é o caso de muitos donos de concessionárias, é possível acreditar que a redução do IPI federal no preço dos automóveis novos realmente reduz até chegar ao consumidor final? É a pergunta que eu faço. Eu digo assim, as isenções em áreas localizadas, eu não sou favorável a isso. Eu acho que a isenção ela tem que ser mais generalizada. Ela foi localizada em áreas da indústria automobilística, indústria moveleira, em alguma coisa que aí sim eu acho mais importante, indústria do material de construção. Então, eu acho que tem que ser mais generalizado. Houve algumas ilhas que tiveram privilégio. Pois é, mas veja bem, no nosso estado, que é um estado vocacionado para a atividade agropastoril, aliás, até é bom que não tenha grandes financiamentos, mas a atividade agropastoril não tem nenhum benefício fiscal até hoje. Concorda comigo? A não ser a cédula G. A não ser a cédula G. Um grande benefício do imposto já estou avisando, a não ser a cédula G. Mas esses incentivos... Genaro. O quê? Não, senhor. Não, senhor. Não tem nenhum... Quer ver quem é que tem um financiamento para a agroindústria? Com esses incentivos aí que é dado para Gerdau e... Para, Genaro! Não, deixa eu... Restabeleceu Pois é, atividade primária. Estou falando da atividade primária. Não, para aí. Restabeleceu um pouco. Quem planta soja, por exemplo... Qual é o incentivo que tem? Em primeiro lugar, não paga imposto de renda. Não, mas isso é a cédula G. Não, mas ele não paga por uma coisa de fenômeno, ou seja, ele planta em novembro, dezembro, faz a despesa, aí no outro ano ele colhe em maio, tem a despesa, e ele não paga imposto por problema de exercício. O Eduardo Futuro está debatendo comigo aqui por WhatsApp. Paulo Sérgio, Ambev é o maior empregador em Viamão. Não estou dizendo que não é o maior imposto de Viamão, nem o maior empregador de Viamão. O maior empregador de Viamão pode ter tido mais empregos que teve em Porto Alegre. Essa que é a verdade. Ele tem menos empregos em Viamão. Estrela, tirou desses locais para colocar em Viamão. Porque também a Ambev não é dirigida por um semi-alfabetizado. Claro que não. Então ele tirou desses locais com o Se fosse pelo Lula, estava quebrado. Estava quebrado. Pelo Lula, estava quebrado. hoje. Sim, Lula e Caterva, Tem não tanta só o empresa Lula. que se fosse pelo Lula estaria quebrada hoje. Mas ele quebrou o Brasil, pode quebrar quem? Ele é comissário. Ele sozinho. Não, ele é comissário. Ele é o fator gerador de tudo isso. Não. Aí vamos lá. Eles podem ter profissionalizado, mas eles não inventaram esse modelo. Eu não estou defendendo, eu estou dizendo que isso é uma sistemática de política no Brasil há mais de, sei lá, 40 anos. Desde o Brasil. Desde 40 anos, eu sei. Desde o teu conterrâneo. Agora está certo. Obrigada, amigo. Valeu. Nós vamos voltar. Chegar no Pedro Álvares Cabral. A culpa é do Pedro Álvares Cabral. Então o problema não certo. é esse aí, que neste governo petista, o que se tornou foi algo disseminado, sistêmico. Mas, Luiz, está provado cada vez mais. Pontual. Deixa a senhora Mas, falar, meu amor, está provado cada vez mais que uma denúncia, uma delação da Odebrecht mostra o quê? Mostra que todo o tecido está contaminado, porque todos os partidos, na dependência do interesse privado,
vendem o seu apoio político para esse interesse privado. Tudo bem. E isso Então, foi não permitido, é um Mas tem uma fenômeno. razão de ser. Essa razão de ser já dizia Cícero no Senado Romano. Ok. Quando dizia que quando que foi antes do Pedro Álvares no Senado Romano, quando a corrupção começa pela culpa, ela permeia toda a sociedade. Então, quando E eu Lula acho que é o começou contrário. a liberar geral a corrupção, todos se corromperam. Para manter-se no poder. Exatamente. Qual é o custo Na do poder? realidade, Ellen, Foram muitos afinal, anos. alguém concorda comigo, viu, Rodrigo foram Canela? muitos. Ellen de Canoas, concordo contigo, Paulo Sérgio, todos são culpados, continuam sem moral e sem dignidade, afundaram o país. Exatamente. Eu não usaria a Perfeito. expressão todos. Todos Eu usaria muitos partidos. Sim, Não, todos Na verdade, todos. Inclusive, Um pouco mais, outro pouco menos. Claro que ultimamente o E aí, PT estava na... e aí se tava precisa no governo. destacar novamente, primeiro, o trabalho da imprensa. Depois, o trabalho incessante da Polícia Federal. Depois, o trabalho incessante do Ministério Público. Com que Seja do eu Ministério tenho Público. reservas, porque o Ministério Público virou Depois, todo o queimado. trabalho incessante Tenho do reserva. Poder Judiciário. Não, isso. E estou usando a mesma expressão para mostrar que é um trabalho conjunto de muito valor. mas com um pouco de covardia. Vamos agora, a boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o nosso CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Grande abraço ao presidente Joaquim Haas, do nosso CAU. Meu amigo, ou tem algum arquiteto urbanista na família? Final de ano é sempre um bom período para presentear aqueles que queremos bem e se uma dessas pessoas for um profissional de arquitetura e urbanismo. Existem várias possibilidades bastante criativas. Caderno de anotações, bolsas de material resistente, se forem artesanais, melhor ainda, anéis de concreto, óculos de madeira, acessórios de bicicleta, cafeteiras italianas e os bons e velhos livros, em especial sobre Brasília e arquitetos renomados como Vila Nova Artigas e Lúcio Costa. É só abrir a janela para a criatividade que as boas ideias surgem, assim como fazem os arquitetos e os urbanistas. Olá, Paulo Sérgio. O doutor Luiz Pereira Lima tem mágoa do Lula, porque o semi-analfabeto foi presidente por 8 anos do Brasil, enquanto Aécio Neves dele nunca conseguiu ganhar a eleição para presidente da República. E nem no estado dele ele conseguiu passar o Lula nem a Dilma. Martinho de General Câmara. Parabéns, Martinho. Vamos agora ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O melanoma maligno é o câncer de pele mais difícil de tratar quando ele já estiver espalhado pelo organismo. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema imunológico contra as células do melanoma maligno. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com seu médico. Doutor Gilberto Schwartzman, nosso presidente da Bienal do Mercosul. É verdade. Tu não teve direito de resposta, mas o Mário Rei responde por ti aqui. Por isso que ele é rei. Eu concordo com o doutor Luiz Pereira Lima. Tenho vergonha de dizer às pessoas de outros países que tivemos um presidente semi-analfabeto. Isso é um absurdo. Por isso que quebraram o Analfabeto é 5 vezes denunciado. Não fica réu, é 5 vezes réu. O problema, é 5 vezes réu. o problema maior não é só ser semi-analfabeto. É ladrão. E sim pelo que fez nesses últimos anos. Deixou Mas a roubar. razão- Roubou e deixou roubar. Roubou e deixou Eu acho roubar. que a razão é também por causa disso aí. Mas o Martinho, por exemplo, não terá o direito do Lula, ele não terá, certamente, o dia que por uma razão qualquer, assim como eu, comparecermos ao judiciário e o nosso procurador, o nosso advogado, ofender o juiz.
dizer horrores ao juiz, para tentar dizer retirar horrores do ao judiciário, dizer horrores do judiciário e ao judiciário, desmoralizando o judiciário. Imagina quem sou eu, quem és tu, Martinho. Agora, isso não é advocacia, deixa eu só te dizer isso. Não, seja o que isso for. Isso não é advocacia. Se não fosse o Lula, o camarada já estava preso há muito tempo. Não. Há muito tempo. O Brasil só tem uma solução, é prendê-lo. Mas depois vai ser daí, preso, mas tem que ser com calma. Tudo melhor. Vai acabar, tudo melhor. É um processo complicado. Parece medo do judiciário. Medo, o judiciário está com medo. Não está. Pergunte ao doutor Luiz Pereira Lima. Sua hora. Vai chegar a hora dele, mas tudo tem sua hora. Qual é a hora? A hora vai estar chegando próxima. Está chegando próximo. Não aguento mais. Não, mas é que eles querem bem próximo. Ele vai falar, vocês bem querem próximo. tirar a palavra dele, caçar a palavra dele. Eu acho assim, as evidências foram grandes há muito tempo no país e a gente vem passando por um processo horrível. É desmoralizante para o nosso país, as notícias que estão pelo mundo sobre a corrupção. É claro que se acentuou muito, concordo com isso nesses últimos anos. E tem um lado bom também que a gente vê da notícia que sai do Brasil pelo mundo. O trabalho que o Francisco Mesch falou a respeito da Polícia Federal. Eu acho que é um orgulho para a gente. Sem dúvida alguma, tem feito um grande trabalho, o judiciário também. Mas a hora que tu me pergunta, Paulo Sérgio, a faxina está passando, a vassoura está passando. E com certeza vai chegar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu fazer uma ponderação. Ele... Exatamente, deixa eu fazer uma ponderação. Ele não é o responsável por tudo. Não é o responsável por tudo. Eu acho que é. Mas de qualquer maneira... Eu acho que é o responsável. Ele deixou. Eu quero dizer para ele o seguinte, o jogador que fui e advogado que sou, como tinha sido antes, não há a desconhecer que o cara foi presidente da República, bem ou mal, pro bem ou pro mal, e muito mais só pro mal do que pro bem, ele foi presidente da República. É uma figura diferenciada, não há dúvida nenhuma. Sem dúvida. Bom, então, veja bem, você tem que ir com toda a parcimônia, porque tu não pode transformar esse homem numa vítima, você não pode vitimar o Lula. Não pode vitimizar o Lula. Então, quando for para uma sentença condenatória, ela tem que ter toda a consciência, porque ele é diferenciado, não há negar isso. Mas ele já está iniciado em 5. Mas ele tem que ser condenado para ir para a cadeia, e ele vai. Agora, isso é um processo lento que tem que pegar um acervo probatório tal que coloque ele na cadeia sem ele chance de sair. Porque se ele é absolvido, ele se vitimiza. E aí é presidente da República em 2018. Não, mas por favor. Opa, se ele se vitimiza, ele se vitimiza. Ele não foi eleito em São Bernardo do Campo vereador. O filho dele. Isso é conversa. Se ele se vitimiza... Foi candidato. O filho dele foi candidato agora a vereador em São Bernardo do Campo. Foi, não se elegeu. Não se elegeu. É mentira dele e de seus pares. Não se elege para síndico do seu edifício. Se ele for vitimizado, corre o risco. Se ele for, vitimizado, eu acho que sim. Se ele for vitimizado, corre o risco. Doutor Luiz Pereira Lima, quem será o novo capo de Tuticap nessa disputa de gangues que estão sobrando aí no país? Tá difícil. Não vai sobrar ninguém. O problema todo é esse, amigo. Aí que está o grande problema. Agora morreu o Mário Soares, né? A grande figura, né? Ainda que seja do socialismo. Já tem com ele em Portugal. Do socialismo, né? Do socialismo, né? Do socialismo. Mas é o socialismo, amigo do Brizola. Mas é o socialismo light. Mas foi grande responsável pela redemocratização portuguesa, resolveu em termos a questão das colônias, deixou um caos na África, mas de qualquer maneira, deixou um caos na África. Foi um grande responsável. Mas deixou um caos na África. Mas o caos na África também foi muito ajudado pelos próprios povos. Boa noite, Paulo Sérgio. Como é bom ouvir. Eu vivi em Portugal no tempo dos retornados, quando eles chegaram. Boa noite, Paulo Sérgio. Eles ficaram em guerra 20 anos depois de que Portugal se retirou das colônias. Foi a pior coisa que o vazio do poder. Para aquele povo, Portugal ter se retirado de lá. Claro, isso mesmo. Concordo contigo. Boa noite, Paulo Sérgio. Como é bom ouvir o doutor Mesch. Suas posições são firmes, bem colocadas e educadas. Parabéns, Armando Machado. Nenhuma ilusão contra os outros, né? Mas, de qualquer forma, fica o elogio aqui do... Não, mas eu concordo com ele plenamente. O desembargador Mesch merece todo o respeito e a consideração. E as posições dele extremamente ponderadas. Ponderado, muito ponderado. Ponderado. Aliás, a atividade dele faz com que ele necessite... Da qual eu estou livre, né, Luiz? Da qual eu estou livre. Hoje está livre. Absolutamente livre. Imagina eu julgando o Lula, não precisa ter prova.
Não precisa ter prova, tá na cadeia porque eu quero. E terminar o assunto. Rogério Berto, eu aprendi a duras penas que nunca se deve discutir com funcionários públicos. Quase 90%, e em todos os cargos, são omissos ou cúmplices de tudo que ocorre. Se matam para passarem uma prova de ingresso e depois arrotam isto por 35 anos. Não pode fazer, Tem três funcionários públicos. Não pode fazer tábula rasa. É funcionário público. Não pode fazer tábula rasa disso, Paulo Sérgio. Servidor público. Não, mas não necessariamente 35 anos. Paulo, só vou responder para ele. O tempo do NPS. Só vou responder para. Como é o prenome dele? Deixa eu voltar aqui. Paulo Sérgio. Rogério Bertoli. Rogério. Vejo. No ano passado, até o dia 1º de fevereiro, presidia o Centro de Formação de Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça. Nós preparamos para este ano o treinamento de 14 mil pessoas. Eu vou olhar os números, não sei se todos conseguiram. Claro que alguns repetem, são cursos de preparação, de atualização. 14 mil pessoas treinadas para o ano de 2016. Então eu digo que tem pessoas, realmente tem pessoas que acham que, estando aprovadas num concurso, elas estão garantidas. Tem. Mas isso é um número, no meu cenário, é um número muito reduzido. Há uma preocupação muito grande com a atualização, com o aprimoramento, com a formação. Eu posso, Beijo, dar o testemunho dos meus 15 anos em que fui desembargador na ativa. Continuo desembargador aposentado, que o título não se perde, né? Mas os 15 anos que tive lá, Luiz, eu posso dar o testemunho. Os servidores do Judiciário são extremamente competentes e dedicados. O Judiciário funciona exatamente por força da dedicação e dos servidores, todos os judiciários, indistintamente, todos os judiciários. O judiciário não tem queixa dos servidores. Concorda comigo? Não tem, nem de um organismo vivo. Exatamente. De pessoas que se envolvem, inclusive mais, os terceirizados e os estagiários. Estagiários também. Olha o colega de vocês aqui, o Ayrton Bettinelli. Incentivo fiscal no benefício que retorna aos cofres públicos. O problema brasileiro não são os incentivos. É a corrupção endêmica das empresas e os maus políticos que, em conluio, roubam o dinheiro do povo. Dar incentivo para empresas, instalarem fábricas e gerarem empregos é saudável e necessário para o desenvolvimento de qualquer país. Um abraço especial para o doutor Luiz Pereira Lima. O Ayrton Bettinelli. Obrigado, Bettinelli. Mas ninguém está discutindo incentivo fiscal? Não, ao contrário. Que o incentivo fiscal, ele tem que ter o primeiro dogma, geração de emprego. Exatamente. Não, e outra coisa, não tem cenário, aí que está a coisa, não tem cenário diferente desse. Há necessidade, a instalação será, claro, às vezes existe uma predominância de uma questão geográfica, né? De uma questão espacial. Tudo bem, mas normalmente é ele que vai decidir o investimento. Sim, Marcelo Gomes, por que este doutor não critica os médicos que batem ponto nos postos de saúde e vão atender nos seus consultórios e para de criticar os fins públicos de uma forma geral? Marcelo Gomes. Marcelo, queres que eu critique? Está feita a crítica. O indivíduo que tem um ponto para bater, se ele tem um ponto para bater e não comparece, o correto qual é? Ele ir para a rua do emprego. Esse é o correto. Se fosse uma empresa privada, ele iria para a rua. Como não é privado, ele diz, o meu vizinho também não vai, eu também não vou. Ou seja, há um incentivo à vagabundagem pela falta de punição. É simples. E a punição existe. A lei prevê a punição. A lei prevê a punição. Mas eu não conheço algum que tenha ido para a rua. Não, tem. Os caras arrumam até dedo
E um gesso. Mas o Lula cortou o dedo. De médico, O Lula advogado, cortou o dedo. dentista. Concordo com o doutor Luiz Pereira Lima. Eles têm medo de prenderem o Lula. Pois ontem o Lazier Martins, aí no programa, falou que se prenderem o Lula, os sindicatos e demais destroem o Brasil. Não, isso é bobagem. Não destrói, é mentira. Aqui no programa? Não, o Lazier disse, não vai chamar o Lazier de mentiroso. Mas, Lazier, então, Lazier, não é verdade, Lazier. São 4 ou 5. Não é verdade, são 4 ou 5. Não, isso não acontece, não existe. Isso aí Teve uma eleição agora, ganhou candidatos. Impossível de terem ganho candidato. Ganhou Crivella no Rio, imagina. Impossível. Que é pior candidato que o Crivella? Não existe. Só quem concorreu com ele. Então veja o que aconteceu no Prezada Brasil. bancada, a figura diferenciada é aquela que chega de jegue no Planalto e sai de jatinho. Francisco Fontoura de Canoas. É verdade. Quem é que chegou de jegue, seu jatinho? Ué? O retirante. Pela identidade. O retirante. Boa noite. O que sai de positivo do governo petista é que o povo começou a entender para que servem os políticos e quem os coloca lá. Priscila de Canoas. Não, a classe política está... Olha aqui, ó. Agora eu queria uma palavra de você sobre o que está acontecendo na Assembleia hoje com a votação. Vamos começar com o desembargador mesmo. Não, eu confesso, como eu já decidi alguma coisa nesse pacote, eu vou pedir... comportamento do funcionário público, a limitação de entrada nas galerias. Mas é exatamente o que ele fez. Pois exatamente, essa é a questão que eu me envolvi. Então, eu não vou tecer uma apreciação, até porque tem decisões também de colegas meus nessa linha, e eu digo assim, nós precisamos fazer um ajuste fiscal no Estado. O controle do gasto é muito importante. Agora, de que modo? Fala a forma. Eu vou passar porque, na realidade... Rodrigo Canelas. Eu concordo que o ajuste fiscal é necessário. Nosso Estado vem há muitos anos, não é desse governo, obviamente, esse caos financeiro que vem do Estado. É mais do que necessário esse ajuste fiscal. O que eu sou contra, Paulo Sérgio, é a forma que protestam. Eu sou contra ficarem na frente do palácio e quebrando, atirando pedra num policial. Será que são todos servidores que fazem isso? Será que tem só servidores ali? Não. A brigada hoje disse que não são os servidores. Não são servidores. Não são servidores. Então, assim, protestos. Servidores, inclusive, que rechaçaram esses bandidos. Exatamente. Esses safados que estavam lá de É isso que tem que acontecer para não denegrir a imagem dos servidores. E esses marmanjos não deixam a dama falar. Carlos Rigato de Carazinho. Parabéns ao Carlos Rigato. Próxima vez não vem a Maria João, vem só o João. Muito boa ela. Não, eu acho assim, eu acho que na realidade, agora falando como povo, né, eu acho que o que dói na população em geral não é a questão do ajuste, todo mundo sabe que tem que ser feito, mas assim, o que não está se vendo, e eu acho que a classe política tem que começar a olhar para isso com muita seriedade, porque é uma questão de subsistência deles, é começar a cortar na própria carne. E isso a gente não vê. Eu acho que tem que começar também a mexer nessas questões. Não é só acabar com fundações, não é acabar... Deve ter que fazer uma limpeza, mas assim, vamos começar também a discutir, será que essa é a melhor forma da gente fazer política no Brasil? Tem que começar a mexer nisso. Será que tudo isso precisa ser feito da maneira que é feito, com os incentivos que tem, com toda a base de dados e com todas as isenções? Não. Por que eu tenho que trabalhar 35 anos e o senhor deputado federal trabalha 4 e já tem algumas vantagens em termos de aposentadoria? Isso também tem que ser mexido. Clacir Rotilli, de Caxias do Sul, o que vocês falam da situação que está acontecendo na capital? Ter que implorar para o governador pagar o 10º é uma vergonha. Os funcionários apanhando por reivindicar algo que nos pertence. Parabéns, PMDB, estão se superando. Não estou aqui para defender, longe de mim, o PMDB, o meu problema não é esse aí. Só que alguma coisa necessita ser feita. E o governador, junto com um grupo de deputados, está tentando fazer alguma coisa para poder pagá-los. Essa é a verdade. Está fazendo um esforço para poder pagá-los. E outros deputados querem manter o seu privilégio. Por exemplo, qual é o privilégio? A moeda do deputado é o voto. O único que escolhe é o voto.
Eu estava aqui conversando com o nosso coordenador e estava vendo o deputado o Edgar Preto, falando, e ele vive de quê, o deputado? Vive do voto de 100 mil sem terras. Imagina se não tivesse sem terra, quantos votos ele faria? 3 ou 4. Então ele necessita de invasores de terra para se manter no poder. Assim como o indivíduo que pertence ao sindicato necessita estar lá para não trabalhar. Porque se ele fosse trabalhar, ele tinha que estar no chão da fábrica. E no chão da fábrica, não. Tem que estar de Porsche. Tem que estar de Porsche. Vocês sabem quem é. Então, esta é a grande verdade das pessoas que estão lá defendendo o seu patrimônio de deputado. E não o patrimônio de vocês, povo do Rio Grande do Sul. Não o patrimônio de vocês, gaúchos. Esta é a verdade. O embargador de Genaro, a fora inteligente, é um homem justo. Miguel Laspes, o xerife do Bonfim. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É a bondade dele, pela bondade. O que o senhor tem a agregar a sua opinião de extrema-direita? Veja bem, o caso que se estabeleceu no país e no Estado, principalmente no Estado, exige posturas e condutas e providências absolutamente necessárias que podem até ser dolorosas, e são efetivamente dolorosas. Agora, o que indaga o meu querido Luiz Pereira Lima, o que fazer? Tem outra alternativa? Não tem. Não tem outra alternativa. Daqui uns dias, por exemplo, ou então imaginem que o governador Sartori não paga por maldade, por cruel. Não paga, porque não tem dinheiro. Por favor. Quer dizer, então alguma coisa há de ser feita. É o que ele está tentando fazer. Acho até, e nisso eu tenho crítica ao meu querido amigo governador, que isso ele devia ter feito no primeiro dia de governo. Perfeito. Isso ele devia ter feito no primeiro dia de governo, quando ainda tinha um capital político. Ainda tem. Pode ver a votação de ontem. Foram 37 votos a 18, 17. Né? Uma das votações foi unânime. A outra foi 36 a 17. E a outra foi 38 a 14. Quer dizer, ele ainda tem capital político. Aliás, mas aí, esse capital político está... bobagem. Sim, tudo a extinção da Agência de Desenvolvimento do Estado, a redução de número de secretarias. Sim, mas isso aí mas tem corporação que atrás disso aí. Decidiram transbombagem. Mas tem corporações atrás. Tem corporações. Paulo Sérgio, quero ver agora. O que é importante, Paulo Sérgio, veja, quando se trata de PEC, precisa 33 votos. Quando se trata de mudança da legislação, precisa 28 votos. É a maioria absoluta. Né? Vamos ao ponto final, com Gimo e Facinelli. Aliás, a composição. Atenção à família Morandi, tem uma opinião importante aqui. Desembargador Francisco José Meche. Devo dizer que há muito tempo sou um admirador dos produtos Gimo. É onde eu aprendi a ver produtos que têm qualidade, que têm uma boa adequação àquilo que chama a sua publicidade. Eu sou um admirador muito grande dos produtos Gimo, principalmente das minhas atividades domésticas. E noto que são produtos que noto que efetivamente são produtos de qualidade e de encantamento para o consumidor. São boas, realmente, são produtos bons. Que devia agir uma brigada militar com os manifestantes. O produto preferido do Luiz Pereira Lima é o Gimo Penetril. Seu ponto final, doutora Maria João Raul. Eu acho que a gente está... Pois é, o ponto final é assim, a gente está chegando no Natal, vamos ter tolerância, vamos ter calma, porque a gente tem muito mais a perder. Olha pro Luiz, não para mim. Não, mas eu não estou falando pro Luiz, eu estou falando no geral, não é realmente, eu acho que esse conselho é bom para ele. A gente está num momento de exacerbação
a gente não está conseguindo sentar e conversar. O Rio Grande do Sul sempre teve esse problema, sempre foi um estado bipolar, cultural historicamente aguerrido. Bipolar, né? bipolar. Eu sou contra, eu sou a favor. Assim, acho que está na hora das pessoas crescerem nesse sentido institucional, civicamente, e sentar e negociar e conversar, porque do jeito que está, efetivamente, não podemos. Uma pacificação nacional seria isso, né? Muito difícil. Isso é sacanagem. Quem não canta o parabéns a você? Pode ser o gaúcho, pode ser o tradicional. Isso é sacanagem, por favor. Sérgio. Isso é Faça sacanagem. esse favor para nós. Porra, ele fez isso antes do Roberto Carlos. Se eu soubesse, ele fez isso antes do Roberto Carlos, não, porque eu não vou fazer o eu teria trazido o teclado para te acompanhar. Rodrigo, só com teclado, só com teclado. Canta parabéns a você. Parabéns a você não, Paulo Sérgio. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Na verdade, essa presença feminina da bancada estava de aniversário sábado passado. Uma pessoa iluminada, querida por todos. Então, muitas felicidades mais uma vez. Eu tive que cantar, eu que desafino. Sabe quando é a desafinação do Paulo Sérgio? Mas tu não desconsidera a desafinação do Paulo Sérgio. Deixa eu entender. Eu sou corajoso. Pois eu não achei. Mas Deixa o eu falar. parabéns é muito Obrigado, difícil. O parabéns é muito fácil de desafinar. É ou não é? É horrível cantar parabéns. Agora, O desafio nacional do parabéns a você agora sim. Palma, imagina. Tu não viu o parabéns português. Não vou cantar. Bem, Eu te ajudo. Eu te ajudo. Canta o parabéns português, então. Tenha tudo do bom do que a vida contém. Tenha muita saúde e dinheiro também. Penso que o doutor Luiz está querendo concentrar todos os problemas do país numa só pessoa. Assim como muitos acham que temos que ter um nome para salvar a pátria. Infelizmente, a corrupção faz parte da nossa cultura. Crescemos ouvindo sobre o jeitinho brasileiro. Isto parece que está impregnado no povo. Quem sabe com todos esses acontecimentos no país, tenhamos uma nova geração mais responsável e comprometida com o bem comum do país. Perfeito. Regis de Picada Café. Parabéns. Perfeito. De acordo com o que tu disseste aqui. Exatamente. Parabéns. Perfeito. E assim, a gente tem que parar de achar que lá fora é que está a solução. Ou as cabeças pensantes ficam aqui e se coordenam e começam a disseminar essa atitude, ou a gente não vai chegar Olha a aqui, lugar se nenhum. perguntar para o Luiz Pereira Lima por que o Inter caiu para a Série B, de quem é a culpa? Pífero. Pelo representante. Lula! Pífero. Então, pronto, terminou. Então, houve um responsável. Eu esperava que ele não fosse o Pífero. Eu pensei que era o Lula. Então, é que vocês têm que colocar que existe um representante, senão o indivíduo não seria presidente. O presidente é o responsável. Pô, então não fica presidente. Mas o importante é pegar o outro lado, é pegar a campanha bonita do Grêmio. Não. É o resultado da uma administração. Bom, seu ponto final. Eu vou dar o ponto final, dar um abraço ao prefeito Apolo de Alvorada, que foi eleito e que ontem foi diplomado depois, eu vou puxar um pouquinho o abraço para o meu assado, depois de um mandado de segurança, porque foi suspensa a diplomação do prefeito por um ato do juiz de Alvorada, e eu impetrei um mandado de segurança ontem à tarde, ontem às 7 horas da noite, foi concedido a liminar e ele foi diplomado, prefeito eleito com mais de 4 mil votos de vantagem do município de Alvorada. Sucesso. Escolheu bem o advogado, hein? Sucesso. Parabéns. Isso aí é bondade tua. Correu risco quando me escolheu como advogado. Correu risco. De qualquer maneira, foi bem. Um abraço ao prefeito e à comunidade de Alvorada e tenho certeza que ele vai fazer uma grande gestão. Rodrigo, teu ponto final agora, depois de ter te recusado com o teu parabéns. Não, mas eu cantei. O português. Não deu tão, cantei o português não. O português foi a Maria João que puxou. Então vamos lá, teu ponto final. Eu espero de verdade, que essa votação, que é muito necessária para o nosso Estado, que Deus ilumine a cabeça dos nossos deputados e que pense muito, que os ajustes são necessários, não temos a mínima dúvida disso, e que tenha, de verdade, o melhor desfecho final para o Estado.
porque se não fizermos agora, eu concordo que a gente devia ter feito lá no começo, logo que o Sartori foi eleito. Talvez 1º de janeiro de 2015. Exatamente. Talvez ele não sei se tinha a ideia do tamanho do rombo do Estado ou não. Depois do governo petista, era necessário. Qualquer pessoa tem a dimensão do caos. E principalmente porque no final... Seu ponto final. Alegria grande voltar ao Pampa Debate e dizer de uma decisão que me alegrou muito hoje à tarde. A decisão sobre a dívida dos estados, principalmente do Rio Grande, do Rio, de Minas. De Minas nós participamos disto no Senado. E eu quero aqui lembrar os nossos senadores. Ana Maria Lemos, Pedro Simão, Paulo Paim e agora também Lazier Martins, que eu sei que lutaram juntamente com a bancada e juntamente com o nosso governador. E lembrar também uma grande figura que nos ajudou muito nisso, já falecido, Luiz Henrique da Silveira, ex-prefeito de Joinville, ex-governador de Santa Catarina e também senador daquele maravilhoso estado. O advogado critica o socialismo, mas garanto que muitos da bancada gozaram da Bolsa Educação, ou seja, estudaram de graça na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me diga qual o serviço que prestaram gratuitamente para a sociedade. Eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que muito me honra, e durante muito tempo dei assistência judiciária, quando não tinha ainda no Estado a Defensoria Pública, uma grande organização democrática e libertária. Mas no meu tempo de advocacia, que já se vão 50 anos de formado, e por isso eu me digo seminovo, o velho não sou, mas... Sou novo conceito de seminovo. Seminovo. Tá. Estou fazendo 50 anos de formado agora. Então eu prestei serviço à comunidade. Não vê diferença entre o governo do PT e os que estão aí. A corrupção é total. Bom, mas isso aí, Paulo Sérgio, para concluir, o que disse a Maria João. Isso aí é o que disse o Stanislau Ponte Preta, com relação a essa questão de pacificação. Ou estabelecemos a moralidade, ou nos completamos todos. Não tem outra alternativa, não é? Melhor a primeira premissa. Não, ou uma outra. Ou estabelecemos a moralidade, ou nos completamos todos. Então, Boa noite, Paulo Sérgio. O ajuste fiscal deveria passar pela inversão da matriz tributária. Um abraço, Luiz Fernando de Erechim. Concordo com ele também. Concordo. Da matriz tributária e do Pacto Federativo. Concordo com o pacote do Sartori, mas por que ele não privatiza o Presídio Central, o Teatro São Pedro, o Margs, Casa de Cultura Mário Quintana, Museu de Comunicação Social, Maria Helena Avellini. Está faltando, Maria Helena Avellini. Está faltando isso aí também. Hein? Está faltando isso aí também. O ideal é que privatizasse o presídio. Pergunto a mesa o que acha do Sartori ter colocado divisão igualmente no 12º. Isto foi revolucionário. O judiciário já se mostrou contra. Claro, isso é uma determinação constitucional e ela deve ser respeitada. Um abraço ao doutor Luiz Pereira Lima, quem adoro, Maristela de Caxias do Sul. Eu não tenho só críticos, né? Eu não tenho tem só fãs também. Obrigado, Barão de Borges. Obrigado. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigada. Cumprimentos pelo aniversário. Obrigado, Rodrigo Canela. Sucesso na sua empresa aí que está bombando. Como é o nome da empresa? Prime Consolidadora. E tem outra de câmbio. Câmbio já também. Câmbio já e Prime Consolidadora. Obrigado, nosso querido desembargador Francisco José Ameixo. Venha sempre no programa, aliás, todos, né? Aqui não são convidados, são participantes efetivos. Verdadeiramente fica sonolendo aqui, louca para participar do programa. Ela tem o Jornal da Pampa depois, né? Qualquer dia a gente traz ela aqui, ela sai daqui e vai para lá. Obrigado, bom fim de semana. Não, fim de semana. Hoje é terça. Veja que loucura. Estamos na semana o que o Luizinho faz comigo? Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.